Eu só queria fazer um apelo a Vossa Excelência, que ontem, com a vinda aqui do presidente do Banco Central, indaguei a ele sobre a questão dos concursados do Banco Central, tendo em vista que o Banco Central praticamente deixou de fiscalizar ou terceirizou a fiscalização para os fiscalizados, que é o caso do câmbio, etc. Mas ele disse que solicitou ao Ministério do Planejamento, tendo em vista que existe lá uma defasagem de 43% já no pessoal do Banco Central, se há previsão, se Vossa Excelência tem alguma programação de chamar os concursados do Banco Central que foram solicitados. Foi autorizado 515 vagas, mas na prática toda a burocracia, durante a tramitação, 601 cargos ficaram vagos, além do autorizado. Se tem alguma programação do Banco Central. E se puder antecipar primeiro essa questão do concurso, porque nós temos uma demanda, muitas pessoas aqui nos assistindo e pediram que fizesse essa intervenção. Ontem o ministro não pôde, de uma forma concreta, porque diz que depende de Vossa Excelência, Vossa Excelência que eu digo assim, do Ministério do Planejamento, se Vossa Excelência poderia explicar um pouco melhor sobre essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu me somo aqui ao deputado Dalci, e eu falei ontem, apenas 59 funcionários do Banco Central para administrar a política monetária na região amazônica. Eu farei um apelo a Vossa Excelência, porque ontem, apesar da autonomia do Banco Central, o presidente disse que dependia do planejamento. Então, que o governo faça um esforço realmente de respeitar o resultado do concurso, porque eu acredito que sem quadro técnico qualificado também não se vai resolver o problema financeiro do país. Muito obrigado pela atenção. Na questão do concurso, uma vez definido o valor do contingenciamento, nós vamos agora começar a autorizar alguns concursos ao chamamento de concursados. Já fizemos isso para algumas entidades. Os concursados do Banco Central estão nessa lista, porque o concurso já foi feito, não necessariamente no montante todo como tinha sido inicialmente colocado. Isso é uma decisão que deve sair até o final de junho, essa decisão não só do Banco Central, mas de outras carreiras que já tiveram um concurso e as pessoas foram aprovadas. Isso está contemplado no orçamento, ministro? Isso uma parte disso tem uma verba para chamar pessoas que já fizeram concurso. Não necessariamente tem orçamento. Haverá um tempo para a réplica, deputado Edmar. Não necessariamente haverá o valor, porque aí tem uma questão que tem um valor excedente, que é discricionário para o governo poder chamar acima do que foi colocado ou não. Mas esse valor previsto para esse ano prevê a chamada de pessoas que já prestaram concurso e até agora não foram chamados. O Banco Central está nesse caso, e isso vai ser anunciado nas próximas semanas. Senador Hélio José. Eu queria cumprimentar a senhora presidente pelo seu excelente trabalho e cumprimentar nosso ministro Nelson Barbosa e sua equipe, aqui pacientemente respondendo nossas perguntas. Inicialmente, eu só queria pronunciar também o meu irrestrito apoio, Nelson, à questão da necessidade da gente recompor os servidores do Banco Central, os concursados, dar uma oportunidade para que a gente possa ter essa equipe mais completa. E dizer que a sua resposta ela atende em parte, eu acho que vale a pena a gente empenhar para poder, agora com essa realidade já definida, para a gente auxiliar aí na contratação dessa equipe do Banco Central, concursada, de competência, e que é muito importante. Mas no caso agora dos cortes orçamentários, foi assustador. Eu até ouvi deputado falando que tinha gente que esperava mais. Olha, eu até esperava mais no sentido do governo cortar na própria carne, cortar, por exemplo, nos cargos comissionados. A gente está falando aqui da importância de se nomear os concursados do Banco Central, de se nomear concursados em áreas que são essenciais da própria Ministério da Fazenda, da arrecadação, e não se cuida dos concursados. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde também ao ministro Nelson Barbosa, nobres colegas parlamentares. As minhas perguntas são rápidas. Aí fazendo quórum já o que foi perguntado através do senador e do deputado Exalci em relação ao concurso. Eu realizei uma audiência pública de minha autoria nessa casa, senhor ministro, e do deputado Daniel, onde nós buscávamos uma resposta do MPOG e da Casa Civil em relação aos concursados, que preocupa porque a validade desse concurso é dia 27 de setembro deste ano. Teve um aviso 49
do presidente Tombini, que esteve nessa casa ontem também, que solicita a nomeação de 458, no mínimo, concursados. E foi investido em 1.035 aprovados no concurso, um investimento altíssimo na capacitação desses. O que eu gostaria de saber, você já respondeu dizendo que serão chamados, quantos serão chamados desses solicitados no aviso 49, e você falou que nos próximos dias e meses serão chamados. Então, a minha pergunta é direcionada ao quantitativo. E aí eu faço quórum ao deputado Domingos Sávios, que coloca aqui, muito bem, que o governo não reduz os ministérios, não reduz os cargos comissionados, e num órgão tão importante como é o Banco Central, que tem uma defasagem de quase 38% no seu quadro de pessoal, não convoca os concursados. Então, eu gostaria exatamente de saber o quantitativo. Deputada Giovana de Sá pergunta da questão dos concursos, como eu falei, a questão dos concursos do BC está na nossa lista, nossa prioridade é esses concursos que têm pessoas que já fizeram concurso, mas ainda não foram chamadas. E nesse caso, em alguns dos casos, é uma decisão discricionária do governo, de chamar um excedente. Acho que o Banco Central está nesse caso. Nesse momento não tem um número, nós estamos avaliando isso, porque tem outras carreiras nessa situação. Nós estamos definindo o volume de que nós vamos chamar do Banco Central em conjunto com outras carreiras que estão na mesma situação, como, por exemplo, a Receita Federal e outras carreiras que também têm necessidade até de reposição. E esse ingresso, na verdade, vai repor pessoas que se aposentaram, não é um aumento do número de efetivo. Então, mas nesse momento, esse número não está definido, a gente espera definir ele aí até o final de junho. Nós estamos cientes de todos esses prazos que a senhora, Vossa Excelência, mencionou.